Olá, meus amigos, chegamos aqui ao 10º vídeo. Eu falarei sobre a parte financeira do empreendimento, né? Que é aquilo que faz o negócio existir, né? Porque nenhum negócio irá dar continuidade se você não tiver uma saúde financeira boa no empreendimento, correto? Então esse foi um dos motivos que eu fiz essa série de vídeos, ok? Façam aí suas anotações e que vocês possam colocar em prática de tudo aquilo que nós falamos e discutimos e vimos aqui desde a primeira aula, ok? E então um bom vídeo para vocês aí e vamos para o conteúdo. Meus amigos, na aula de hoje eu vou falar sobre o setor financeiro da empresa, tá? Eu costumo dizer que o dinheiro dentro da organização ele se assemelha ao sangue, né? Dentro de um corpo humano. Então eu falo que o dinheiro ele é o sangue verde, né? É o que traz vida para o empreendimento de vocês, né? O que mantém o negócio de vocês vivo, assim como o sangue faz no corpo humano, né? Então eu vou passar para vocês algumas estimativas também, né? De investimento inicial, tá? Dentro do empreendimento de vocês. E mais à frente na aula, nessa mesma aula, eu vou passar para vocês como controlar esse dinheiro que entra dentro do caixa da empresa, tá? Então é fundamental você ter em mente como que você vai organizar esse recurso, né? Como que você vai reinvestir esse recurso, como que você vai administrar esse recurso, tá? Então vocês anotem aí tudo que a gente vai aprender hoje, tá? Então isso aí é fundamental vocês terem em mente, anotado, para levar para a empresa de vocês, para o empreendimento. Eu vou passar para vocês aqui um investimento inicial para montar uma padaria, tá bem? E aqui nós temos os valores estimados. Podem variar dependendo da localização, onde você vai montar o seu negócio, né? Se é um bairro classe média, se é classe alta, classe baixa, tá? Tamanho e nível de sofisticação da padaria. E aqui abaixo estão os itens típicos em uma faixa de valores aproximado. Eu quero que vocês prestem atenção nos itens, nem tanto a questão de valores, tá? Mas sim do que vocês devem observar para fazer o negócio andar, tá bem? Que seria o quê? Locação e reforma do imóvel. Aqui eu coloquei um valor de 15 a 50 mil, tá? Um valor num local não tão sofisticado e outro um valor de um local um pouco mais bem elaborado. E o segundo item são os equipamentos de cozinha, que seriam os fornos, amassadeira, batedeira e outros equipamentos necessários, tá? Outra coisa importante, é necessário vocês observarem o espaço onde vocês irão alugar ou, se for local próprio, para ver a adequação desses equipamentos no ambiente. Porque, por exemplo, você tem um local 30 metros quadrados, mas aí você quer colocar uma área para atender cliente, quer colocar balcão, e você tem uma expectativa de uma produção maior. Então você quer colocar 2 fornos, mas aí você não tem espaço para colocar. Então o que você vai ter que fazer? Vai ter que reorganizar o teu local onde você quer que os clientes se alimentem. Então tudo isso aí, o ambiente, o número de equipamento, o número de produção que você pretende ter, tudo isso vai ter que conversar, não é uma coisa isolada da outra. Então tudo isso aí tem que ter um ajustamento para você efetuar a compra desses equipamentos, tá bem? Aí o próximo é mobiliário e decoração. Aí você vai ter mesa, cadeira, balcão, tá? Conforme eu falei, caso você queira deixar um local para atender clientes, servir os clientes, ou é uma opção sua, às vezes,
Não quero que ninguém se alimente, só comprou e o cliente vai fazer a sua refeição no seu imóvel. Então tudo isso você vai ter que definir com o objetivo do teu negócio, tá? E o valor que eu coloquei aqui é entre 10 e 30 mil reais. O próximo são os utensílios e equipamentos menores, que são formas, espátulas, né? Que ficou entre 5 e 10 mil. Então, mais uma vez, ele tem que conversar com a mobília, com decoração, com equipamento, tá? O tamanho do espaço onde você vai estabelecer o teu empreendimento, tá? O próximo é matéria-prima inicial, farinha, açúcar, fermento. Então ficou aqui na faixa de 2 a 5 mil reais. Aí você vai ter que ver um local onde você vai estocar o teu material, se você vai ter uma área para embalar, se você já vai deixar a sua produção já embalada, ou se você vai deixar ela em um balcão frio, um balcão quente. Então isso aí é mais uma coisa que você tem que observar para quando você for iniciar, ou até mesmo readequar o seu empreendimento, você que já possui algo em funcionamento. E outro ponto a ser observado com relação à matéria-prima, você definir se você vai ter uma produção de 70% do que você for vender, ou se você vai produzir 100%, 20%, porque hoje em dia nós temos os lanches que já vem congelado, você só assa, você já diminui a qualificação da mão de obra dos seus funcionários, já diminui também espaço de armazenamento de matéria-prima. Então tudo isso você vai ver se financeiramente é vantajoso, entendeu? Então são esses pequenos pontos que você tem que se perguntar, né? Se é isso mesmo que eu vou estar adequado, meu equipamento ele vai conversar com o que eu vou produzir. Então tudo isso você tem que parar, escrever, calcular, tá bem? O próximo item que é com relação às licenças e alvarás, com relação à vigilância sanitária, bombeiro, em alguns locais, empresa de fornecimento de água, você passar para ponto comercial, né? Então todas essas peculiaridades que devem ser observadas. Eu coloquei aqui de 1.000 a 5 mil reais, ok? Com relação também importante, o local onde vai ser produzido, precisa estar com revestimento à parede, como é que está adequado o chão, está de acordo. Isso aí a gente vai passar lá para o primeiro item, que é a reforma do imóvel. Então, conforme eu falei, nada aqui é isolado. Nenhum desses itens eles estão isolados, eles conversam entre si, tá? Porque para os senhores fazer um alinhamento de tudo que vocês estão fazendo para produzir da maneira correta. Porque o objetivo é o quê? O seu empreendimento ele ter continuidade, né? E conforme eu falei no início, meu objetivo aqui de fazer essas aulas aqui gratuitas é ajudar você a continuar com o teu empreendimento, para não cair naquela situação de empreendimentos que fecham antes de completar o terceiro ano de funcionamento. E o próximo item a ser observado é o sistema de caixa e software de gestão. Eu coloquei de 2 a 5 mil reais, vai depender da empresa, o que ele vai fornecer nesse software para vocês, tá? Por que eu coloquei isso aqui? Porque ele vai ajudar vocês a controlar o estoque, controlar quais são os itens que vocês mais estão vendendo, né? Porque você vai, com esse sistema de controle, o controle ele vai te ajudar a tomar decisão, né? O que você mais deve investir. Então tudo isso, todo esse sistema de caixa, software de gestão é para ajudar vocês a tomar decisão que consequentemente vai aumentar o faturamento, o lucro dos seus negócios, ok?
E o próximo item é publicidade e marketing inicial, tá? E hoje nós temos vários meios de marketing e divulgação do teu negócio, tá? Existem panfletos, redes sociais, carro de som, site, Instagram, Facebook. Então todos esses meios que facilitam, o Google, né? Você deixar seu empreendimento ali no localizador do Google, no Google Maps, né? Para as pessoas avaliarem o seu serviço. Então tudo isso aí é uma maneira de marketing, de você aparecer para o mercado e consequentemente você fornecer o seu serviço, tá? Então, e principalmente você deve estar preparado para receber esse público, tá? Então não adianta também nada você fazer um marketing excelente, uma publicidade, quando o cliente chega, o produto não está da maneira adequada, não está quente, o atendimento não é bom. Então todo esse investimento ele vai por água abaixo, tá? Então, conforme eu reforço, tudo tem que estar alinhado. E o próximo item aqui é o capital de giro, que é para quê? Para cobrir despesas iniciais e os primeiros meses de operação, tá? O valor está aqui ao lado, de 10 a 30 mil reais. E então tudo isso você tem que calcular, né? Esse último capital de giro, ele é um reflexo de tudo que nós observamos anteriormente aqui, tá? Caso você não tenha aquela expectativa que você teve sendo realizada, concretizada no primeiro mês, você tem que ter esse recurso para poder suportar mais um mês, ou 2 meses, 3 meses, até você chegar no nível de venda, de faturamento e consequentemente de lucro para o teu negócio se desenvolver. Eu sei que nem todo mundo vai ter esse fluxo, esse capital de giro, na verdade. Nem todo mundo vai ter esse capital de giro disponível para poder dar continuidade no negócio. Então, é necessário você fazer um empreendimento bem enxuto, né, reduzindo os custos, porque no início você e mais um sócio vão ter que fazer tudo, né? Então você já corta no gasto comum de obra, entendeu? Vamos dizer que você fez a sua padaria na garagem da sua casa, então já diminuiu o custo com aluguel. Então você tem que botar a cabeça para funcionar, raciocinar, escrever. Não está entendendo como é que você vai fazer? Escreve de novo, tá? Ou vou esperar mais 2, 3 meses para poder levantar mais um dinheiro, né? Para o negócio, quando sair, para pelo menos a gente se autossustentar e pelo menos deixar o aluguel pago de 2, 3 meses. Porque caso você tenha que pagar aluguel, pelo menos você deixa aí garantido, que normalmente quando você vai para o empreendimento alugado, as pessoas pedem, né, um calção aí de 1 mês, 2 meses. Então automaticamente você já vai ter que estar preparado para isso, tá? Mas se não for ter que pagar mês a mês, ou ter que vender no dia para poder contar ali no final do mês, com tua produção para poder arcar com o teu compromisso, é uma situação mais desafiadora para o empreendedor. Então essa é a parte que eu queria passar para vocês das despesas, né, investimentos iniciais do seu empreendimento. E eu coloquei padaria, né, mas aí você pode adequar aqui esses itens, pegando essa ideia e adequando para outro empreendimento. E finalizando, o empreendimento aqui ele ficou entre 67 mil e 200 mil reais. Porém, cabe ressaltar, vai depender do local, da capacidade de investir que você vai ter, ok?
E o próximo passo a ser dado após vocês montarem os custos, as despesas iniciais do empreendimento, é vocês elaborarem os custos fixos para manter uma padaria. O que seria os custos fixos? São aqueles que não variam diretamente com o volume de produção. E aqui embaixo eu coloquei uma lista com as estimativas, ou seja, se você vai produzir ou não, esses custos eles se manterão. Tá? Se você vai produzir 10, se você vai produzir 30, 1.000, 1 milhão, não interessa. Esses custos aqui, eles irão se manter. E o primeiro deles aqui é o aluguel do imóvel, tá? E vai depender um pouco aí da localização, tá? Eu botei entre 2.000 e 10.000 reais. Pode ter que alguns locais aqui esteja 500, 700 reais. Vai depender de onde você está morando, tá? Você está morando no sul, sudeste, norte, nordeste, tá? O próximo item aqui é salários e encargos trabalhistas dos funcionários, ok? Vai variar também, se você vai ter 1, 2, 3 funcionários. Eu botei de 10 a 25 mil, tá? Só para vocês terem em mente aí dos custos, a proporção em cima das despesas, ok? O próximo, contas de energia elétrica, de 1.500 a 5.000 reais, ok? Vai depender da quantidade que você vai produzir. Ele vai se manter, tá? A conta elétrica, a conta de energia elétrica, ela vai se manter, mas aí vai depender de quanto que você vai consumir para produzir, quanto tempo você vai ficar com o seu forno ligado, tá? Se você vai produzir muito, se vai produzir pouco, mas essa despesa ela irá existir, ok? Água e esgoto vai depender também de quanto que você vai produzir, o seu consumo. Botei de 500 a 1.500 reais. Internet, telefonia, na maioria das vezes permanece o mesmo valor, né? Não varia muito. O próximo item é segurança e monitoramento. Eu coloquei aqui de 200 a 1.000 reais. Você quiser colocar uma câmera, um alarme, ou também se você desejar que colocar um segurança, mas aí acho que no meu ponto de vista já seria aluguel de encargo trabalhista, salário, né? Mas vamos ficar apenas aqui vamos colocar aqui como se fosse despesa de segurança e monitoramento, parte eletrônica, né? Câmera, cerca elétrica e tudo mais. O próximo, serviço de limpeza e manutenção, tá? Aqui eu coloquei como se fosse os itens, né? Uma vassoura, um papel, um sabão líquido, um sabão em pó, produtos que são necessários para higienização de locais que trabalham com comida, né? Então tudo isso aqui ele engloba. O próximo é seguros, né? Contra incêndio, contra roubo. Ficou aí entre 300 e 1.000 reais. Despesas contábeis e jurídicas. Vai ser um pouco diferente caso você monte um MEI, né? Aí você não necessariamente vai precisar ter um contador, tá? E o total estimado aqui ficou entre 15.700 reais, 48.300 reais aqui, os custos fixos. Porém, contando que isso aqui é apenas uma estimativa. Vai depender, novamente, de quanto que você vai investir no seu empreendimento, ok? E o próximo assunto que eu irei abordar são os custos indiretos para manter a padaria. O que são os custos indiretos? São aqueles que não são diretamente atribuíveis a um produto ou serviço específico, mas que ainda assim afetam o custo e a operação. O que pode afetar o custo e a operação? Eu vou dizer aqui para vocês. São despesas administrativas, como o quê? Itens de papelaria, correio, se você tiver que enviar para alguém algum documento ou até mesmo algum produto. O que seriam itens de papelaria? Pode ser cartucho, né, de impressora para você imprimir algum documento,
ou imprimir alguma informação para o cliente no caixa ou na entrada, tá? E eu botei aqui de 200 a 500 reais, beleza? E o próximo item aqui de custos indiretos são o marketing e a publicidade contínuos, né? Ou seja, você nunca para de efetuar o marketing e a publicidade do seu negócio, tá? Todo mês você vai fazer panfleto, vai fazer anúncio em rádio, televisão, todos os meios que você achar que você vai ser eficiente para se comunicar com o seu público, tudo bem? E aqui eu coloquei de 500 a 2.000 reais. Isso pode ser maior ou pode ser menor, dependendo também do nível de produção que você irá ter, né? Tudo bem? Você imagina, você tem apenas poucos itens e você vai fazer uma divulgação no país todo ou no todo o estado. Eu só tenho 2 canetas, eu vou gastar 2.000 reais para vender 2 canetas? Eu não vou. Eu vou fazer uma propaganda, um marketing proporcional àquilo que eu acho que eu posso fornecer para aqueles clientes que chegarem até a mim. E temos aqui um item que se chama depreciação de equipamentos, tá? A depreciação é o desgaste pelo uso dos seus equipamentos, tá? Você vai perdendo o valor desses seus equipamentos. Eu coloquei aqui, depende também da quantidade de equipamentos que você possui. Eu coloquei de 500 a 2.000 reais. O próximo custo indireto são taxas bancárias e processamento de pagamentos. Isso aqui vai depender do tipo de cliente que você vai ser no seu banco, se você vai pagar anuidade de cartão ou se não vai pagar anuidade. Ou pode ser também, você pode incluir aqui algumas taxas, já passou 5 dias após o prazo de pagamento de alguma fatura. Então você pode também incluir aqui esses custos, tudo bem? E o próximo custo indireto que eu coloquei são treinamento e desenvolvimento de funcionários. Isso aqui é importantíssimo, você padronizar o atendimento ao cliente, porque um cliente vem pela parte da manhã, tem um funcionário trabalhando, quando ele vai atender, ele atende de um jeito. Se o cliente for voltar à tarde, tiver outro funcionário, ele vai atender de outro jeito. Ou até mesmo uma padaria, de um jeito vai ser feito um pão de manhã e de tarde vai ser feito de outra maneira. Então você tem que criar uma padronização, que é através de quê? Treinamento e desenvolvimento de funcionário. Então isso aqui eu posso dizer que é um investimento também no patrimônio humano da sua empresa. O próximo custo são custos de transporte e logística, se aplicável, né? Vamos dizer que você tenha 2 padarias, 3 padarias, e você tenha uma central de cozinha que você distribui alguns itens. Então você vai ter um custo de logística, com gasolina, mão de obra, tudo bem? Eu coloquei de 300 a 1.500 reais mensais. E o total estimado ficou entre 2.000 e 7.000 reais, tá? Então vocês podem criar aí uma base de informações, tá? E se adequar para aquilo que vocês estão pretendendo executar. Meus amigos, agora nós iremos ver o cálculo do bruto necessário. Tá? Necessário para quê? Necessário para cobrir as despesas fixas. Vamos supor que as suas despesas fixas mensais sejam de 30.000 reais. Então, será necessário vocês ter uma receita, vocês irão fazer um cálculo para se ter uma receita para se cobrir essas despesas fixas de vocês, o aluguel, funcionário e outras despesas mais, tá? Então, para isso,
nós temos que ter uma margem de lucro bruto. O que seria isso? Geralmente, para uma padaria, a margem de lucro bruto, que é o quê? A diferença entre a receita de venda e o custo das mercadorias vendidas, tá? Ela pode variar entre 40% e 60%. Então, vamos aqui assumir uma margem de lucro bruto de 50% para esse exemplo, tá bem? Então, nós vamos aqui fazer um cálculo de quanto que nós temos que ter de receita, tá? Essa porcentagem de lucro bruto aí pode ser 40, 50, 20, 15. Esse valor vocês vão colocar na fórmula para você achar o valor que você precisa ter, tá? Então aqui o lucro bruto necessário, ok? Se a margem de lucro bruto é de 50%, isso significa que a receita de vendas deve ser o dobro das despesas fixas para cobrir esses custos e atingir um lucro bruto igual a essas despesas. Então vamos para o cálculo. Você vai ter que fazer um cálculo do lucro bruto necessário, que devem conter as despesas fixas. Aí você irá fazer vezes 100 dividido pela margem de lucro bruto. Então, se você tem uma despesa fixa, que pode ser aí 30, 20, 15, tá? Você que vai colocar esse número, tá? Esse aqui é o custo que você vai fazer o cálculo lá das suas despesas, tá? Esse aqui não é um número que eu criei, não. É de acordo com o que você irá ter, tá bem? E você irá dividir do outro lado 100 dividido pela porcentagem do lucro que você vai ter pelo teu serviço, pelo teu produto, o que você for fornecer, tá bem? Então você irá fazer essa conta, irá dividir 100 por 50, irá multiplicar pelas suas despesas fixas, e você irá encontrar quanto que você deve ter de receita para você cobrir suas despesas fixas mensais, tá bem? Então é uma conta bem simples, não tem muito o que ser elaborado aqui, é uma conta bem básica para você ter aqui um cálculo que irá ajudar vocês, tá? A ter um caminho, porque vocês não podem estar produzindo, estar trabalhando sem saber quanto que você tem que produzir para ter que cobrir as suas despesas fixas, ok? E, portanto, a receita de vendas necessária para obter um lucro bruto de R$30 mil, tá? Para cobrir despesas fixas, com uma margem de lucro bruto de 50%, é 60 mil, tá? Então, é bem simples. Você pode fazer na calculadora do seu celular ou numa folha. Então, esse número vocês têm que ter em mente. Agora que vocês já aprenderam a calcular quanto que você precisa faturar para ter o seu lucro bruto necessário para cobrir as suas despesas fixas, nós vamos agora fazer um cálculo bem simples para vocês conhecerem quanto que você precisa faturar para ter o lucro líquido necessário, ok? Agora você vai ter que efetuar uma conta bem simples. Vamos aqui definir um objetivo de lucro líquido, tá? Vamos supor que vocês querem ter um lucro líquido de R$10 mil por mês. Então vocês precisam fazer a seguinte conta, tá? Que será o lucro bruto necessário. A conta é a seguinte: despesas fixas, que vocês já sabem quanto que é 30 mil, mais o lucro líquido desejado, que são os R$10 mil. O somatório disso, né, bem simples, é 30 mil mais 10 mil, 40 mil. E vocês irão dividir esse somatório pela porcentagem de quanto que vocês precisam para poder... de quanto que vocês terão de lucro, de margem de lucro
em cima da negociação de vocês. Aí o exemplo aqui está em 50%. Então vocês irão somar 30 mil mais 10 mil dividido por 0,50. Então vocês irão achar aí esse valor, que é a receita de venda necessária, no valor de 80 mil reais. Agora que nós já sabemos a despesa fixa, quanto que eu quero de lucro, vocês agora irão precisar saber o que vocês irão vender, né, e o custo disso e o preço para venda desses produtos ou serviços, né? O exemplo aqui é a padaria. E em seguida vocês vão ver a quantidade necessária. Então o exemplo aqui que eu coloquei são preços e custos, né? O preço médio de um pão a R$5, preço de venda, e um custo médio de R$2,50. E aqui o preço médio de um bolo de R$40, ele custando aí para produzir a faixa de R$20, ok? E eu coloquei aqui embaixo um lucro bruto por produto, onde eu vou ter um lucro de R$5 no preço do pão e um lucro de R$20 em cima do bolo. E eu criei aqui agora nesse próximo slide um cálculo vendo se vocês fossem vender apenas pães ou apenas bolos, tá? Quanto de pão que vocês deveriam vender para alcançar a receita necessária para vocês cobrirem as despesas fixas e o lucro de 10 mil que vocês estipularam, ok? Então eu vou pegar a receita de venda necessária, que são os 80 mil reais, e o preço do pão, tá? Aí nós vamos colocar aqui o preço do pão a R$5 e nós vamos dividir e teremos esse valor de 16 mil pães que seriam necessários para vocês terem um lucro, né? Lucro líquido de 10 mil reais e cobrir as despesas fixas. E se vocês fossem vender apenas bolo, dividindo aqui os 80 mil reais, que são a receita de venda que vocês precisam para obter o lucro de 10 mil reais, vocês vão fazer o seguinte cálculo aqui: os 80 mil reais dividido pelo preço de venda de um bolo, tá? Que vai dar 2 mil bolos que serão necessários para vocês adquirirem um lucro líquido de 10 mil reais. E se um comércio de vocês tiver uma combinação de pães e bolos, vocês podem ajustar as quantidades conforme a proporção desejada para atingir a receita de vendas necessárias, entendeu? Então isso aqui é apenas um cálculo para vocês terem uma estimativa, tá? É para mostrar para vocês o modelo de cálculo que vocês devem fazer, tá bem? Então tem que seguir todo esse passo a passo que eu vim descrevendo para vocês até chegar nessa conta. E agora tem aqui o resumo de todos esses cálculos que nós fizemos, ok? Temos aqui, como nós falamos, o lucro bruto necessário de 60 mil reais, tá? Onde nós descrevemos que você precisa aí, se você colocar aí 50% de lucro, tá? Você precisa aí vender 60 mil para vocês cobrirem as despesas fixas de 30 mil reais, né? E você somando aí que para ter um lucro bruto necessário para lucro líquido, que são os 30 mil mais os 10 mil necessários que vocês colocaram aí para lucro líquido, né? O exemplo que eu dei aqui, tá? E no terceiro ponto aqui nós descobrimos a receita de venda necessária, né? Que precisa ser de 80 mil para você ter uma despesa para cobrir as despesas fixas e mais os 10 mil de lucro líquido que vocês pretendem, ok? E desmembramos para adquirir essa receita de venda necessária, que vocês precisam vender, se for o caso de vender apenas pães, 16 mil pães, ou apenas bolo, 2 mil bolos, tá? E isso aí vocês vão fazer um ajuste desses números conforme necessário, ok? Levando em consideração um mix de produto, variações nos preços e custos e demanda do mercado onde vocês estão instalados.
E meus amigos, dada essa parte aí técnica de valores, eu queria só fazer um lembrete aqui. A empresa começa a ter lucro, ter um lucro líquido bom. Eu vou perguntar para vocês, vocês vão investir em um carro funcional no início do negócio ou na metade do negócio onde você ainda está se desenvolvendo, ou você vai investir em um carro de luxo? Eu quero que vocês tenham um princípio de que vocês devem ter uma empresa rica e o dono pobre, tá? Tô falando pobre aqui no sentido de viver uma vida miserável, não. Mas estou falando que vocês devem investir uma boa parte desse recurso no negócio de vocês, ok? Mas depois que o empreendimento de vocês estiver indo bem, tendo um lucro recorrente, crescente, aí sim vocês vão comprar o carro que vocês quiserem, vão fazer um investimento em outras coisas que vão te trazer luxo. Mas no início do empreendimento, invista boa parte do lucro líquido de vocês, ok? Então eu estou dando um exemplo aqui: risca o carro de luxo e invista no carro que seja funcional para vocês. E pulando agora essa parte aí de aprendizado para a nossa vida, quero voltar aqui para a matéria que nós estamos estudando, tá? E eu botei bem claro aqui para nós frisarmos na mente: você só melhora o que você controla, ok? Então uma empresa desorganizada, sem controle, sem saber o que vende no dia, quanto que vende, que horário que vendeu, para quem vendeu, esses quantitativos, né, de cliente que entram, que horário que entra na loja de vocês. Então tudo isso é importante, que vai gerar dados, que vai ajudar vocês a tomar decisão, ok? Então eu coloquei aqui algumas coisas bem simples. Por exemplo, qual foi o tipo de venda que você fez? Recebeu em dinheiro, recebeu em débito, recebeu em crédito, recebeu em Pix? Vocês precisam conhecer o caixa de vocês para que vocês possam tomar decisões, porque você não vai saber, por exemplo, aí, se vende mais de manhã no Pix, se vende mais de manhã no cartão de crédito, se vende no débito, ou se levantamento ao longo do dia. Então isso aí é importantíssimo, porque dependendo da maneira que você recebe, vai interferir diretamente no teu estoque. Se você não tiver um capital com liquidez para você repor o material de vocês, então eu quero que vocês tenham esse controle. Estou deixando aqui um modelo de planilha. Você pode copiar isso aqui, passar para um caderno, pode passar para uma planilha no computador. Então fica aqui o aprendizado, tá? Para que possa ser replicado aí no empreendimento de vocês. E o outro aprendizado aqui, outro ensinamento que eu quero passar para vocês, são as contas a pagar. Tenha esse controle para que vocês não sejam surpreendidos, ok? Com taxas, com impostos, com direitos trabalhistas, com vigilância sanitária, com corte de luz, com corte de água, com corte de telefone, ok? Com carro que vai ficar parado na rua por falta de gasolina. São coisas bem simples que é necessário vocês possuírem um controle, ok? Então tá aqui mais um modelo de planilha, de tabela, para que vocês possam copiar, para que vocês possam ir bem, possam ter um controle, possam melhorar a gestão do empreendimento de vocês, porque isso aqui vocês vão ter mês a mês. Eu coloquei um exemplo aqui de março, mas aí vocês vão ter de janeiro, fevereiro, março, abril, do ano todo. Novamente, pode ser no caderno, pode ser no computador, pode colocar numa pasta, tá? Junto os comprovantes que vocês pagarem, não deixe nada jogado, ok? Então tenha um controle disso de ano a ano. Eu sei que é um trabalho, mas vale a pena, pessoal. Vale a pena vocês ter um histórico disso tudo. E na sequência, nós temos aqui uma planilha resumo daquilo que vocês tiveram de entrada e de saída.
que são reflexo das últimas 2 planilhas, de quanto que vocês faturaram, né, que eu mostrei para vocês, é o valor que vocês tiveram de faturamento, e na outra planilha as suas contas a pagar, que são as saídas, e você no final vai ter o saldo no final do mês. Então tenham essa terceira planilha, que é importantíssimo para vocês saberem se o empreendimento de vocês está valendo a pena o trabalho, ou se vocês precisam melhorar, entendeu? Se todo esse esforço que vocês estão fazendo está sendo recompensado, o que vocês precisam melhorar. Então tenham controle disso tudo, que irá ajudar vocês a tomar a decisão, ok? E você vai ter um controle disso ano a ano, mês a mês, dia a dia, que vai refletir futuramente no empreendimento, no desenvolvimento do empreendimento de vocês, ok? Então pode ser no caderno, pode ser numa planilha no computador, pode ser no celular. Então peço que vocês façam mais essa anotação aí, que é importantíssimo, essa gestão dos valores onde vocês estão faturando e gastando também. E eu costumo dizer também que é importante vocês terem o controle do cofre de vocês, mas não é o cofre de dinheiro, é o cofre de materiais, porque ali está o dinheiro de vocês, o estoque onde está onde vai fazer o empreendimento de vocês andar, onde o empreendimento de vocês venderem, ok? Então é importante também vocês terem o controle de estoque de vocês. O que vocês possuem no estoque? Qual é o saldo mensal de cada mês do estoque de vocês? Então vocês precisam também ter a gestão disso, ok? Fracionar aí o que mais vende, o que mais sai, o que fica mais parado no estoque. E existem vários modelos de aplicativos de gestão de estoque, onde conversa também o caixa junto com o estoque, com conta bancária. Então procurem investir nessa tecnologia, ok? Então eu peço que vocês façam todas essas anotações aí, que espero que venha dar um bom resultado, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. E chegamos ao fim do conteúdo desse vídeo, a 10ª aula, onde nós encerramos falando de finanças, né, e boa administração dos recursos que os senhores irão adquirir. E como nas outras aulas, eu não poderia deixar de falar sobre o exemplo, o modelo bíblico referente a recursos, que está no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 5, onde ele diz o seguinte: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Nós temos vários exemplos de pessoas físicas, pessoas jurídicas, né, que dão exemplo de paciência na hora de investir, né? Você tem que saber investir. Essas 10 aulas foram para vocês terem uma noção melhor de como que vocês devem usar o dinheiro de vocês, usar as informações. Então, com diligência, o resultado vem. É a mesma coisa uma planta, uma árvore, uma mangueira. Você planta um caroço de manga, dá todos os elementos ali necessários para ela crescer, né? A água, o sol, um solo fértil, e depois de algum tempo você irá colher. Mas você vai colher apenas uma manga? Não, você vai colher várias temporadas. Então, por quê? Você teve paciência. E mesma coisa no investimento. Saiam das tentações de muitas facilidades, né? Não vai ser rápido esse investimento, você vai tirar um dinheiro muito rápido. Analisem para ver se a legalidade dessas ofertas que vocês estão tendo. Nós vemos vários exemplos aí nos jornais, nas revistas eletrônicas, grupos de WhatsApp, Instagram, pessoas que caem em golpes, né? Por quererem a facilidade, dinheiro rápido. Então,
A Bíblia ela nos ensina, né? É um ensinamento milenar aí que se renova todos os dias. Eu li um trecho de um versículo da Bíblia que tem mais de 2000 anos, né? Mas os anseios humanos, eles se repetem. Então a Bíblia ela está aí para nos orientar, né? Tanto na nossa vida particular, financeira, né? Profissional. Então fica aí esse aprendizado. Olá, meus amigos. Espero que esse conteúdo venha ajudar vocês na elaboração do plano de negócios, ou vocês que estão já com o empreendimento em funcionamento, a melhorar o desempenho de vocês. Peço aí que deixe os comentários do que vocês acharam desse conteúdo, em que irá ajudar no empreendimento de vocês, ok? Também compartilhem com aqueles que vocês acham que precisam desse conteúdo. Tudo bem? E um forte abraço e que Deus os abençoe.